numa participação no frente a frente, mas tem uma necessidade de fazer uma conversa mais específica sobre o tema. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a quem está nos assistindo. É sempre uma alegria voltar ao Sistema Arapuã e poder compartilhar de temas tão relevantes. Sabemos hoje que o que movimenta muito são as empresas, o mercado privado do nosso estado tem crescido, sim. E o tema liderança é algo que é fundamental nos dias de hoje. Tá, então para a gente começar, então, quais são os requisitos principais que você gostaria de enumerar que criam o líder, o perfil do líder ideal em momentos atuais? Luiz, se nós tivéssemos uma máquina e pudéssemos criar agora um líder, quais ingredientes nós colocaríamos, né? Colocaríamos ali disciplina. Hoje, mais do que nunca, o líder ele tem que ser disciplinado. E disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. É fácil? Não. Além da disciplina, o líder ele tem que ser muito resiliente. E a resiliência é a capacidade de lidar sob pressão, e pressão que nós estamos vivendo nos dias atuais. Pandemia, crise, recessão. Então, a resiliência ela é fundamental. E também uma boa pitada de estratégias. Um líder, ele tem que ser estrategista. E falando sobre... Roberto, só um parênteses para você concluir. Isso serve não só para trabalho empresarial, serve para o professor em sala de aula, serve para o político fazer a sua política, serve para o estudante, serve, enfim, para todos os segmentos da nossa vida, né? Para o atleta. Até porque, Luiz, nós somos líderes. Não é só empresarialmente, né? Então, o pai é um líder, a mãe é uma líder, o aluno é um líder. E tem uma frase de um escritor que ele diz o seguinte: liderar não é impor, é despertar nos outros a vontade de fazer. Então, liderar hoje é uma necessidade, sim. Tá, então você toca num ponto interessante, que é qual é essa linha, que é uma linha tênue entre você comandar e conduzir, pulso firme, pulso forte, e ao mesmo tempo você inspirar as pessoas a ali seguirem, enfim, aquele modelo de gestão de empresa, aquele modelo de gestão, enfim, de qualquer atividade da vida. Como é que se garante essa diferenciação entre eu sou aquele que mando ou sou aquele que inspiro? Eu sempre faço a seguinte reflexão. Você gostaria de ser liderado por quem? Por uma figura como o Papa Francisco, apaziguador, que conversa, do diálogo, ou como um poderoso chefão? Então, não existe efetivamente, Luiz, um modelo ideal de liderança. Na verdade, eu sempre oriento que as pessoas devem se adequar ao cenário. Ora muito incisivo, ora apaziguador, ora com muito diálogo, ora com muita decisão. É importante, quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, compreender que é função do líder comandar. O comando é dele. Então, se você tem uma empresa, não espere da sua equipe que eles tenham a atitude. A atitude é sua. O comando nasce em você. E tem uma frase de Abraham Lincoln, que eu sempre gosto de citar, Luiz, que diz o seguinte: quando o estrategista erra, os soldados morrem. Sempre vários empresários ligam para mim e falam: Alberto, a minha equipe não está vestindo a camisa, a minha equipe não está sendo proativa. Aí eu faço outra pergunta: você veste a sua camisa? Você é proativo? Porque a equipe, Luiz, é reflexo do líder. Nós somos reflexos dos nossos líderes. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que eu acho que é um grande dilema que eu vejo entre aqueles que, de certa forma, ocupam algum cargo, que precisam e exigem essa liderança, que é a história de delegar, de transferir responsabilidades. Alguns pensam que isso é fraqueza. Ora, na hora que eu delego demais, na hora que eu controlo de menos, fica parecendo que eu ou não sei ou não sou capaz o suficiente, estou delegando. Me parece que exige um certo gesto de humildade delegar. E, ao mesmo tempo, se controla para si tudo e perde um pouco dessa... Como é que foge desse dilema? Ou não, o certo é não delegar mesmo e controlar tudo. Efetivamente, delegar é fundamental. Um líder, ele tem que compreender que ele não é para ser braço. Imagina aqui comigo, se eu perder esse braço, eu coloco uma prótese. E se eu perder a cabeça? Empresarialmente falando, Luiz, um líder é para ser cabeça. Ele tem que delegar, e esse delegar não é delegar as estratégias, é delegar aqueles assuntos operacionais. Por exemplo, tem nesse exato momento muitos líderes preocupados em comprar resma de papel porque acabou na empresa. Preocupado em comprar copo descartável. Cara, terceiriza isso, irmão. Um estagiário, um colaborador mais operacional. E para ficar muito mais claro quanto custa a sua hora?
Porque ele está perdendo tempo no lugar de tá pensando em algo mais importante. Exatamente. Então, delegar, Luiz, é fundamental. Até nas nossas vidas pessoais. Por exemplo, eu e a minha esposa, nós optamos por ter uma diarista para fazer as atividades domésticas, porque eu disse, ó, Diclésia, a nossa hora é cara para a gente parar efetivamente para fazer essa atividade. Vamos terceirizar a manutenção do nosso apartamento. Ou seja, não é por aí que se economiza, não é por aí que se reduz gasto. Porque às vezes sai mais caro essa redução do gasto. Exato. O delegar, ele tem que estar alinhado com a estratégia. Para que fique muito claro, delegar é preciso e é um grande desafio. Porque ao delegar, quais os pensamentos que quem está delegando pensa? Fulano não faz como eu faço. Fulano não faz no ritmo que eu faço. Então eu sempre oriento da seguinte maneira, Luiz. Identifique quais atividades você pode terceirizar, você pode delegar para o outro. Treine, motive, capacite, acompanhe, mas deixe a pessoa fazer. Porque na grande maioria das vezes, Luiz, a outra pessoa, ela tem muito mais habilidade do que quem estava delegando. E ela não tem oportunidade de falar, porque ninguém nunca deu oportunidade para ela fazer. Então é importante, sim, delegar. Mas tem uma obra que eu gosto muito, que é As 48 Leis do Poder. A primeira delas, eu nunca esqueci, nunca ofusque o brilho do seu mestre. É quando um funcionário ou quando alguém que está ali abaixo, né, na escala daquele conjunto, você está abaixo, mas você se supera em capacidade, em inteligência, em competência ao seu chefe, ao seu líder, enfim. E aí você começa a criar ciúmes e gerar, no lugar de admiração, você gera diante do seu chefe, do seu líder, do seu patrão, você gera uma atitude de desconfiança, de dizer, não quero esse cara perto de mim porque ele brilha mais do que eu. E isso é uma dificuldade. Para o líder que precisa trabalhar com isso e lidar com isso, e para quem, enfim. De fato, equilibrar o fator ego do ser humano, trabalhar com pessoas, primeiramente, gerir pessoas é sim um desafio. Aí entra no quesito vaidade, entra no quesito, fulano quer ser o protagonista. Então eu sempre costumo focar em uma única palavra para que a gente blinde a operação. A palavra é propósito. E quando eu falo em propósito, me remete a um grande líder, Jesus Cristo. Ele não ficou preocupado, ele não se preocupava quando alguém ia. Ele tinha um propósito dele. Então você que está me ouvindo... Mirava o resultado. Resultado. E o propósito nos leva a focar no resultado, e sem resultados não tem por que existir um líder. A função do líder é ter resultados. E é o propósito, Luiz, que vai blindar todas essas questões de vaidade, de ego. E se você percebe que alguém está fugindo do controle, porque o papel do líder é esse, controlar, mapear. Até aqui fulano pode ir. Ele passou disto, está na hora de ter uma conversa franca, clara e objetiva. Tá, são 13 horas e 40 minutos, a gente está batendo um papo aqui com o Alberto Marinho, ele que é instrutor de vendas, consultor, palestrante corporativo, é referência nesses debates aqui em relação à questão de liderança, sobretudo empresarial, mas também para todas as atividades da vida, que eu quero perguntar sobre quais são os hábitos que nós, como profissionais, devemos deixar de lado para poder avançar. Agora, outro dilema, sobretudo daqueles que exercem papel ou função ou cargo de líder atualmente, é se manter no erro, numa decisão estratégica que é errada, mas por vaidade não querer admitir ali para a corporação inteira, para a empresa toda, enfim, para o grupo inteiro que estava errado, estava no caminho errado, e aí por não fazer isso ele insiste no erro até ter maus resultados, por incapacidade de dizer, gente, e admitir que errou, precisa reformular e que a ideia de fulano ou de Beltrano era melhor que a dele. Reconhecer é sempre o primeiro passo. Então, reconhecer que você errou, errar faz parte de uma operação. Errar faz parte. Quando o líder reconhece, ele aumenta o poder e a força dele junto à sua equipe. Porque a equipe vai olhar para ele e vai dizer, uau, ele reconheceu, ele assumiu. E reconhecer é mudar os hábitos. Não adianta eu reconhecer que eu errei e continuar fazendo, porque errar uma vez, tem até uma frase que diz assim, errar uma vez faz parte, errar duas vezes é burrice. Então, reconhecer, não tenha medo de reconhecer. A equipe, ela valoriza isso. Porque o que é que nós buscamos hoje, Luiz? Transparência. Cartas na mesa. Gestão preto e branco. O que é uma gestão preto e branco? O mercado é feito por pessoas, as empresas são feitas por pessoas, e um líder, ele tem que compreender que errar faz parte, permanecer no erro não.
Mas não é fácil, né? Você liderando ou conduzindo uma empresa com 2.000 funcionários, uma corporação com, enfim, admitir numa mesa de reunião com 20 executivos que a sua estratégia não está sendo... A gestão ela tem que ser colaborativa. Mas esse fator errar, eu compreendo que existe antes da decisão crenças. Infelizmente, nós brasileiros, no nosso processo educacional, nós não aprendemos a reconhecer. O tal do mindset fixo. Exato. Imagina você na época de escola, quando você falava algo errado na sala de aula. Todo mundo ficava rindo de você. A professora repreendia, porque era feio errar. Então, você ficava naquela... A gente não aprendeu a dizer não. Nós não aprendemos a reconhecer os erros. Então, isso vem de uma mudança... A gente precisa mudar a crença, como você bem citou, o mindset. Então, a dica de hoje é: reconheça, passe poder para a sua equipe, mas, acima de tudo, tenha uma gestão colaborativa. Porque nós temos hoje, Luiz, colaboradores. Colaboradores são pessoas que colaboram. Então, a gestão, ele tem que reconhecer que tem que ter a colaboração de todos. Caso contrário, o resultado ficará muito, mas muito limitado. Bom demais. Olha só, rapidinho para o intervalo comercial, na volta a gente conversa aqui, porque eu quero saber o que é que os seus clientes, enfim, os seus assessorados estão mais perguntando nessa história de pandemia. Parece que o mundo deu um reset, né? Está voltando tudo e as pessoas querem saber como é que elas vão andar a partir daí. Daqui a pouquinho a gente volta rapidinho. A Paraíba segue vencendo no combate à pandemia.